Olá, internautas da Arquidiocese de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos ao perfil Arquifor. Esse é o nosso espaço para você conhecer de perto a missão de quem dedica a sua vida à igreja e à evangelização. Eu sou Ana Flávia Bezerra e hoje temos a honra de conversar com alguém que tem marcado profundamente a história da nossa arquidiocese. Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, arcebispo emérito da Arquidiocese de Fortaleza. Prepare-se para conhecer a história, momentos marcantes e aprendizados de uma trajetória de fé, dedicação e serviço. Aproveito e convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu comentário e, claro, a curtir este vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Dom José Antônio nasceu em 13 de maio de 1948 em Jaú, São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 1974 e em 1991 recebeu a ordenação episcopal. No ano de 1999, foi nomeado arcebispo de Fortaleza por São João Paulo II, assumindo a missão de pastorear o povo de Deus na Igreja de Fortaleza até 2023. Ao longo de mais de 24 anos de pastoreio, dedicou-se intensamente à formação de sacerdotes, ao fortalecimento dos movimentos e pastorais, à criação de novas paróquias e ao cuidado com a vivência comunitária da fé em toda a arquidiocese. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a vida, a missão e as inspirações deste grande bispo da nossa igreja. Começando então o nosso perfil Arquifor, Dom José Antônio, que grande alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Para mim, particularmente, é uma grande honra estar aqui conversando com o senhor, poder contar um pouco da sua trajetória na igreja, nessas mais de 2 décadas, né, que o senhor está aqui na nossa Arquidiocese de Fortaleza, né, o senhor compartilhar, contar um pouco da sua vocação, do seu trabalho na igreja. Seja muito bem-vindo. Oh, muito obrigado, eu agradeço o convite. Né? Para começar, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que eu acho que boa parte dos fortalezenses tem a curiosidade de saber. O senhor passou a ser arcebispo emérito em 2023, né? Mas o senhor ficou aqui em Fortaleza com a gente para nossa alegria, né? O senhor que é uma figura muito querida dentro da nossa igreja, muito respeitada. E eu queria saber se foi cogitado em algum momento, alguma capital que o senhor deveria ir, e se isso foi uma escolha do senhor ficar aqui conosco. Bom, na verdade, quando a gente completa 75 anos pelo direito da igreja, deve escrever ao Papa e se colocar à disposição. Sim. Né? O Papa é que decide se a pessoa já pode ficar emérita e será substituído por outra, ou se ainda a situação exige que se espere mais um tempo, tá? E depende da situação da própria igreja local e depende das condições do próprio bispo, né? Então, é entregue ao Papa, né? É lógico que a gente, à medida que vai chegando o tempo, a idade, a gente fica pensando, e agora, eu vou para onde? A minha vida já tem 75 anos de existência, já passei por muitos lugares, mas é muito difícil a gente escolher. E depois também na minha vida, eu sempre, tudo que aconteceu desde o primeiro momento que me senti realmente chamado por Deus para essa missão, para ser sacerdote, para ir viver pela igreja, pelo povo de Deus, eu sempre entreguei a Deus que Ele dissesse o que eu tinha que fazer. E eu rezei e pedi mesmo que Deus dissesse. Eu poderia estar com a família, alguém da família, em vários lugares. Nós somos 6 irmãos, cada um num canto, a gente poderia estar ou aqui ou lá no outro canto. Poderia estar nos lugares onde eu já passei, eu já vivi e passei tempo e formei espiritualmente família ali. Eu poderia estar em São Carlos, onde eu vivi 17 anos de ministério de padre, anteriormente o tempo que eu estudei, foi tudo ali. Ou eu poderia ir para um outro lugar,
conviver numa outra igreja em que eu poderia fazer também alguma coisa ali, ou tinha alguma relação. Sim. A gente que passei pela Bahia, poderia ter pensado. E voltar. Então, e aí eu poderia ficar por aqui, mas isso depende eu não sabia como escolher. E pedi a Deus que dissesse. No dia em que o núncio apostólico mandou um recado que queria um encontro online comigo, porque a gente tem de vez em quando esses encontros, para resolver alguma coisa, eu entrei com ele online, e ele me disse: Dom José, eu chamei porque o senhor já apresentou a carta ao Santo Padre, ele leu e ele acolheu a sua carta de emeritude, mas ele não, já escolheu também um sucessor, mas até que o sucessor chegue para tomar posse, o senhor será nomeado como administrador interino de lá, né? Administrador apostólico se chama. E então tá bem. Agora eu vou chamar aquele que vai ser o seu sucessor, ele vai entrar na conversa com a gente. Aí ele abriu a sala para... E Dom Gregório, na hora que eu vi, eu me admirei, porque eu o conheci jovem monge em Salvador, antes ainda de ser ordenado sacerdote. Depois ele foi ordenado sacerdote, trabalhou todo o tempo lá. Eu o conheci, soube que ele foi auxiliar lá, que ele tinha sido auxiliar depois que eu saí de lá, e que depois tinha sido transferido para uma outra diocese. Eu sabia disso. Mas eu admirei, eu o saudei, fiquei feliz, disse a ele que estava feliz. Ele imediatamente, como que cortou a minha palavra e disse assim: Dom José, quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para o senhor não saia da sua casa, o senhor não saia do seu quarto, eu vou precisar da ajuda do senhor. Olha aí. Ele disse. Então, eu senti nisso que Deus estava respondendo de alguma maneira, sim, através daquilo, não é? Eu estou vivendo em Fortaleza já há 27 anos, né? E isso é uma grande alegria. Depois também a gente para e pensa, bom, a minha família, onde está? Minha família é a igreja no mundo inteiro, não é só a minha família de sangue, né? Então, onde eu estiver, será a minha família. Mas o maior tempo que eu passei foi aqui. Se Deus abre coloca essa coisa, eu fico feliz, muito feliz de estar aqui, né? E ajudar no que eu posso. Então, o papel da gente é não fazer sombra, não fazer confio, pelo contrário, né? Às vezes até eu brinco com os padres, porque os padres acostumaram tanto na missa a rezar e eu dizer meu nome, que eles mesmo dizendo de Dom Gregório colocam o meu. Falei, não, a liturgia não permite isso não, vocês não vão Foram tantos anos falando, não vou pôr né? meu nome aí, não. E Dom Gregório foi muito sábio quando disse isso ao senhor: olha, não saia aí do seu quarto, porque ele quis contar com sua experiência, né? O senhor foram muitos anos, né, na arquidiocese, e claro, tenho certeza que quem está nos acompanhando não sabia disso. Fiquei muito feliz em o senhor contar essa particularidade desse encontro de vocês, que bacana. O senhor falou algo que eu queria saber. O senhor falou da sua infância, né, de que desde cedo o senhor entregou as suas decisões, a sua vida nas mãos de Deus, né? E eu queria saber, Dom José, assim, em que momento, lá atrás da sua infância ou da sua adolescência, que o senhor reconheceu alguns sinais, ou alguma resposta de Deus em oração, que essa era a sua vocação, que esse era o caminho que o senhor tinha que seguir? Olha, depois a gente vai ficando velho, dizem que é verdade, que a memória mais antiga é mais forte do que a memória de hoje, né? Às vezes coisa de hoje a gente não lembra, mas de coisa de 10 anos atrás. Antiga, bem antiga, a gente lembra. De fato, é o seguinte, existe uma palavra de Deus na Bíblia, quanto ao profeta Jeremias, profeta Isaías, Jeremias principalmente: antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conheci, eu te escolhi. É uma consciência que a gente vai tomando com o tempo. É lógico que como criança não tinha essa ideia, né? Mas
A gente, família, a minha mãe católica, praticante, meu pai batizado, mas não praticante, na igreja católica, tinha andado por outros caminhos, né, buscando. E eu sou o primeiro filho, eles se casaram 5 anos, não tiveram filho, quando eu nasci né? Aí a gente vivia uma vida muito simples, como eu disse, vivíamos na zona rural. Meu pai e minha mãe trabalhavam como professora primária numa fazenda, morávamos lá. E meu pai trabalhava com o escritório da fazenda, da administração da fazenda. E ali, os primeiríssimos anos, a gente viveu ali. A religiosidade cristã, católica, do jeito que todo mundo vive, né? Mas não tinha nenhuma igreja todo domingo para ir à missa, não. Era zona rural, então. Com 4 anos e meio, 5, a gente saiu. Meu pai procurou a cidade para um emprego melhor, porque aí já veio o segundo filho, Sim. Depois já, né? Então já éramos 2 filhos. E ele, que tinha sido sempre trabalhado na lavoura, na zona rural, no trabalho de fazenda, tinha estudado 3 anos de grupo escolar. E ele queria ir para a cidade também para poder voltar a estudar, para ter uma profissão um pouco melhor e ajudar a criar a família, Sim. né? E ali, sim, nós mudamos para a cidade. Mas ainda esse primeiro momento, nós fomos para Jaú, que é a sede do município. A gente viveu lá, mas 6 meses por aí. Depois meu pai encontrou um trabalho melhor numa cidade vizinha e a gente se mudou para lá. Aí é que fomos morar do lado da igreja, né? Saía da porta de casa, tinha a porta da sacristia da igreja. Mas a gente era criança, tinha 5 anos de idade, Sim. Meu irmão 3 e a minha mãe grávida do 3º, né? E a gente viveu por ali. Depois dali a gente morou algum tempo ali, mas depois meu pai encontrou uma outra casa melhor, ali perto mesmo, do outro lado da quadra, para frente. Sim. E nós nos mudamos para lá e a criança pequena, fomos crescendo. Com 6 anos de idade, é uma coisa interessante, isso a gente depois reflete, ali tinha alguma coisa, porque com 6 anos de idade, morava perto da igreja, a praça da igreja era 20 metros de casa, né? Então, e eu ia na igreja, não era questão só de missa, de coisa, não, às vezes a igreja vazia durante o dia, eu ia na igreja, né? Mas ia, não sei por quê, se atraído por alguma coisa. Eu já ia dizer, alguma coisa lhe atraía. Alguma coisa atraindo, né? Mas tranquilo. Aí, com 6 anos de idade, eu já ia ao catecismo. Ia à missa dominical, isso sim, a mãe ia e levava a gente. Aí ia para o catecismo. E com 6 anos de idade ia para o catecismo. Participava todo domingo do catecismo. Depois, 7 anos, eu continuei para... Um dia a catequista me perguntou, você não vai fazer primeira comunhão, não? Eu respondi, mas eu não tenho idade ainda não. Com 8 anos de idade é que eu fiz, depois de 3 anos é que eu fiz a primeira comunhão. E a primeira comunhão foi marcante, mas não, assim, como vida de igreja, sob questão de vocação de padre, mas nem me passou pela cabeça. Sim. Nem me passava pela cabeça. Aí foi passando, mas comecei a ter mais relação, né? Mas um momento assim muito marcante foi quando eu tinha uns 13 anos de idade. Já estava adolescente, 13 anos já né? começava Já a adolescência, né? E com aquelas sensações de adolescente, né? De busca, de insatisfação, de né? coisa, não é? E uma vez minha mãe era esperta, porque ela primeiro comprou uma imitação de Cristo, me deu um livrinho da imitação de Cristo. Um missalzinho, eu ia na missa todo domingo, um missalzinho dominical, em que eu acompanhava, era em latim a missa, mas a gente acompanhava em português. Ela alguma semeadura ela fez, né? Sim. Depois, então, com os 13 anos de idade, um dia eu ia à missa, rezava, tudo,
mas era como um menino, como um moleque, era muito peralta. Muito, muito, muito. E um dia eu acordei, levantei, saindo do quarto, assim, e veio no pensamento, um pensamento. Ô, criatura inútil, você não está feliz, né? Não está feliz. Sabe por quê? Porque você só pensa em você, não faz nada pelos outros. Com 13 pensamento, com 13 anos. Um pensamento desse na cabeça. E isso me fez, sabe, levar a sério aquilo. Levar a sério. Tinha nada de padre, não. Sim. Mas, sim, como pessoa humana, como... Então, eu fiquei pensando, mas o que fazer pelos outros? Aí, bom, eu ia na missa de domingo, junto com as crianças, a missa das crianças, tal. Aí eu pensei, eu vou perguntar para o padre, se ele tem alguma coisa que ele me diz, o que eu posso fazer. E aí, naquele domingo, terminou a missa, eu fui falar com o padre. Aí eu fui falar com o padre, ele me disse, olha, venha domingo que vem, quando terminar a missa, você vem falar comigo, nós vamos ver. Aí eu fui, no outro domingo. Aí terminou, fui lá, perguntei. Então, padre, olha, nós vamos para o salão paroquial agora, que vai ter catequese, tem que se dividir as turmas de catequese. Eu vou lá para acompanhar e você vem e depois a gente vai ver. Aí foi, aí vai, ele vai, papapá, pôs todo mundo nos seus lugares e eu lá esperando. Ele veio, eu perguntei, então, padre? Peraí. Aí ele saiu, voltou, foi para dentro, voltou com 5 criancinhas pequenininhas, de 5, 6 anos para baixo. Aí disse, ensina essas criancinhas a fazer o nome do Pai, a rezar Pai Nosso, a rezar Ave Maria. Tá bom. Aí comecei como catequista. Parece que o tempo passou muito rápido, porque aí eu tinha que preparar, domingo ia chegar domingo, eu tinha que, o que eu vou ensinar as crianças hoje? O que eu vou falar para elas? E aí foi. Comecei a participar de missa diária, eu ia para a escola, mas antes da escola ia na missa, depois ia para a escola, tal. O padre um dia, o sacristão dele, que era um coroinha maior, deixou o serviço da igreja, porque já maiorzinho ele encontrou um emprego, então ele foi. E o padre me pediu, olha, eu não estou encontrando um sacristão, você que já vem na missa todo dia, me ajuda um pouco até que a gente encontre. Esse até que encontre demorou 4 anos. O certo é que um dia eu estava no catecismo e a gente trabalhava com encenação, trabalhava com as crianças, inventava as coisas. Entrei na Legião de Maria Juvenil e então ia fazer visita nas casas. Eu e um colega íamos dar catecismo para as crianças na zona rural, na fazenda onde minha mãe, lá na cidade, onde minha mãe era professora primária. A gente ia lá de domingo para dar catecismo para as crianças, eu e esse colega, que era da Legião de Maria. Aí voltando, um domingo terminou a primeira missa, eu ajudei o vigário paroquial, que era o auxiliar do pároco, a celebrar a missa e tal. Aí terminou, deixei tudo pronto para o padre celebrar a missa seguinte, e o vigário paroquial me convidou para ir para a casa paroquial tomar café. Então eu fui com ele tomar café, tomamos café, porque eu tinha ido em jejum para a missa e tal. Tomamos café e estamos lavando xícara e copo. Aí o padre me perguntou, escuta, me chamava pelo sobrenome, Tosi, escuta, você já nunca pensou em ser padre, não? Eu, assim, tranquilo. Não, padre Fino, por que o senhor pergunta? Não, por nada não, estou só perguntando. Tá bom. E ficou, tranquilo, terminamos, voltei para a igreja, e continuou tudo normal. Mas aquilo ficou. A primeira coisa, faça alguma coisa pelos outros. Estou fazendo. E cada vez mais me comprometendo. Sim. Vai. Um domingo, na missa, estava lá, depois tinha a catequese, nesse ritmo. Eu fui comungar, voltei. Quando eu voltei, ajoelhei no banco para rezar um pouquinho, como que
aquela voz, a minha voz, lá da primeira vez, agora me disse assim: você vai ser padre sim, por que não? Você não quer fazer as coisas pelos outros? Faça tudo. Desde aquele momento, nunca mais duvidei. Não teve dúvidas. Não teve dúvida. Aí eu tinha que falar com meu pai, porque eu tinha que ir para o seminário. Sim. Para falar com meu pai, conversei com meu pai, eu já tinha 14 anos. Aí eu conversei com meu pai, ele não era muito de igreja, ele não era não, católico, ele tinha sido batizado. Ele tinha sido meio protestante, meio evangélico, tinha umas ideias meio espírita, porque tinha um tio que era espírita. Uhum. Ele tinha assim, e ele buscava, mas ele lia muito a Bíblia, que ele ganhou na juventude dele de um pastor presbiteriano, quando meu avô, na juventude deles, perdeu a fazenda que tinha, e os filhos, que eram muitos, homens e mulheres, tiveram que todo mundo se espalhar e procurar emprego em algum lugar, ok? A avó morreu, depois o avô também morreu novo, e os filhos tiveram que sair pelo mundo. E meu pai, ainda muito jovem, foi para a cidade para procurar o que fazer, um emprego. Tá? E esse pastor, durante um tempo, o acolheu em casa, porque ele não tinha nem casa para ficar. E esse pastor é que deu essa Bíblia a ele e tal, e ele lia muito. Aí ele falando comigo disse, imagina, né, com 14 anos, ele estava esperando que já estava na hora, eu já estava começando a fazer algum trabalho para cá e para lá, tinha começado a aprender um pouco a profissão de alfaiate. Fui numa alfaiataria e estava aprendendo, já estava começando, quase me tornando oficial já para trabalhar e já ganhar alguma coisa. E eu falar para ele que queria ir para o seminário, foi uma coisa que pegou um pouco. Mas ele, interessante, ele não se firmou em cima disso, não, agora que você pode ajudar ganhando alguma coisa. Não, ele disse duas coisas. Ele disse a primeira: olha, você não tem uma profissão. Ele acho que pensou nele, né, no que ele viveu. No que ele viveu, no que ele passou. Você não tem uma profissão ainda, não está formado para uma profissão. É melhor você ter uma profissão primeiro, porque você vai para o seminário ou não dá certo, não sei o quê, como é que fica? Né? E a segunda coisa é o seguinte: você ainda é novo, você está agora se tornando... o apóstolo Paulo diz que, se você sabe, padre não se casa. O apóstolo Paulo diz que é preferível se casar do que se abrasar. E então é melhor você crescer um pouco mais, saber como é que as coisas são, e aí você vai fazer sua escolha, porque interessante, naquele momento eu disse para ele, tá bom, não tem problema, eu estou querendo, mas não vai agora, não vou agora, vamos para frente, não tem problema. E continuei, e terminei o fundamental, que hoje, né? Depois tinha que fazer um curso médio na cidade, uma cidadezinha pequenininha, só tinha o único curso médio que tinha na cidade, senão eu tinha que pegar ônibus todo dia e viajar, e não tinha condições de fazer isso. Aí era estudar com técnico de contabilidade, estudo à noite. Então, trabalhar durante o dia e estudar à noite. E eu fui. Trabalhava ainda na alfaiataria. E como fui fazer esse curso, na frente da alfaiataria tinha um escritório de contabilidade. Então eu achei melhor, já que eu estou fazendo o curso de procurar. Falei com o dono do escritório lá e acabei deixando a alfaiataria e mudei para o escritório de contabilidade, enquanto fazia o curso de técnico de contabilidade. Nesse momento, meu pai voltou a estudar, mas ele voltou a estudar lá embaixo.
teve que fazer um exame de suficiência dos 4 anos primários para continuar com 5ª série, 6ª, tal, nessa mesma escola que existia à noite, porque era o único curso à noite que tinha na cidade. Sim. E como ele trabalhava de dia, eu também estava trabalhando de dia, a gente ia para a escola à noite. Eu mais adiantado que ele. E ele começando lá de baixo. E aí foi, 3 anos. Quando estava no 2º ano, o próprio diretor da escola foi em casa, porque ele tinha sido diretor da escola da minha mãe, onde minha mãe lecionava. E ele foi fazer um pedido. Ele foi pedir que se eu não podia, se meu pai e minha mãe não fizessem, que eu me inscrevesse para o curso de magistério, que só começaria no ano seguinte, se tivesse o número de alunos, e ele não estava encontrando o número de alunos. E eu pensei, mas eu não vou fazer magistério, porque eu quero ir para o seminário, que eu vou agora, ainda vou ter que ficar mais um ano para terminar magistério. Aí eu pensei, você não quer fazer o bem pelos outros? O curso pode ajudar muita gente. Você dá o seu nome e vai fazer o curso. Aí foi. Dei meu nome, fez a inscrição, tal, e no começo do ano seguinte ia começar o curso. E eu tinha que fazer um curso já à noite, esse seria à tarde, e eu tinha esse emprego, e o padre tinha me pedido para continuar de sacristão. Ou seja, não tinha mais tempo não tinha mais tempo para nada. Então, E assim é que foi, sabe? Só com 18 anos é mesmo. Quando eu tinha terminado o técnico, e faltava um ano para terminar magistério, eu falei, não vou terminar o 3º ano, não. Vou logo entrar no seminário. Não, eu tenho que estudar umas matérias que no seminário o pessoal já estudou e eu não estudei. E o padre, que era o auxiliar da paróquia, que não era aquele que me perguntou, já era outro, o vigário paroquial, ele me dava aula de latim e de grego. Então eu tinha 2 escolas, 2 empregos e aula de latim e grego. Dom José, eu queria saber do senhor, já que a gente está falando aí em missa em latim, aqui em Fortaleza ainda existem, né, algumas igrejas, se eu não me falha a memória, eu fui a uma ali no Pio XII, tem uma igreja no Pio XII que também reza-se missa em latim, alguns, se eu não me engano, domingo de manhãzinha, algumas igrejas a gente ainda vê isso. O senhor chegou a alcançar a missa em latim? Claro, não dá para ter a missa, né, em todos os horários, uma missa rezada em latim, mas assim, qual é a sua opinião sobre isso, com relação à missa em latim? Qual é o problema da missa que era em latim? A missa na minha infância, começo da minha formação, era só em latim. Tudo em latim. Sim. Aí aconteceu o Concílio Vaticano II. Sim. O Concílio Vaticano II abriu a igreja, ele não fechou a igreja. Sim. Ele abriu a igreja para um contato maior com as pessoas e com a sociedade. Em que sentido? No sentido de que o evangelho deve chegar a toda criatura. O latim não foi a língua original da igreja. A língua original da igreja, em que até foram escritos os livros do Novo Testamento, era o grego koiné, é o grego comum. Por isso que até o padre me ensinava grego antes de eu ir para o seminário, porque a gente tinha que estudar depois para estudar os evangelhos, estudar os livros da Bíblia. O concílio quis abrir o vernáculo, quer dizer, decidiu essa abertura justamente para poder falar a palavra de Deus a todos os povos. E não ser simplesmente para aquelas pessoas que entendessem latim. Não, é lógico, o padre pregava, fazia o sermão na língua do povo, mas a oração, os sacramentos, que foi o que Jesus deixou para os apóstolos como fundamental, o povo não participava, o povo ia à missa. Eu me lembro quando era menino, mas sacristão, do jeito que eu falei, a maioria do povo ia à missa. E durante a missa, o padre rezava em latim, a gente que era coroinha respondia as coisas ali que ensaiava, a gente decorava, mas nem estava entendendo aquilo que estava falando. Mas o povo ficava e rezava, e algumas senhoras mais piedosas puxavam o terço e cantavam cantos de devoção na hora da missa.
Na hora o batizado era feito em latim, a confissão, o padre ouvia a pessoa falar no português, mas na hora de dar o perdão ele rezava em latim. A própria pessoa não entendia aquilo que o padre estava falando, Sim. não é? E assim, então, o fazer uma coisa que já no começo foi feito, que é passar do grego ao latim, que era a língua mais comum do povo. Sim. Agora, no mundo que já passou por tantas coisas e com tantas línguas, era necessário facilitar mais, porque não é o latim, a língua que é sagrada. É o sacramento, é a igreja, é a palavra de Deus que é sagrada, não é a Sim. língua. A língua são modos de comunicações nossos, humanos. Sim. Então, a missa em latim é válida em latim, em chinês, em qualquer língua ela é válida, não é? Com certeza. Como é válida em português. Então foi um salto da Igreja no Concílio Vaticano II, e eu digo isso porque vivi essa passagem. Sim. Foi grandíssimo. E não é desprezo pelo que era antigo, não. Era, pelo contrário, ajudar o povo a entender o que era esse antigo. Entendeu? Verdade. O que era esse antigo? Então, para ajudar o povo a entender o que era esse antigo. Às vezes as pessoas veem um sagrado, mas um sagrado que é incompreensível. Mas não é assim. Jesus veio pregar o evangelho e pregou aos simples, aos pequenos, com a língua que o povinho falava, aramaico. Não era nem o hebraico, era o aramaico, que era a língua de casa. Jesus pregou e falou. Depois é que foi se escrevendo para espalhar para outras nações. Foi escrito em grego, o grego comum. Qual o grego comum? Que todos falavam. O Império Romano, ele mesmo conservava muita coisa da civilização grega, que tinha sido o grande império anterior. Sim. Quer dizer, então a humanidade vai se evoluindo e foi um grande passo, um enorme passo. Dom José, eu fiquei sabendo, me disseram que o senhor gosta muito, né, tem um grande apreço pelo movimento focolarino, né? E aí, assim, de forma mais resumida, é um movimento leigo da Igreja Católica, né, que prega a união, a fraternidade entre os povos, entre as nações. E eu queria saber como é que o senhor conheceu esse movimento. Pois não. Primeiro dizer o que significam esses movimentos, né, que não é... A Igreja, desde o princípio, São Paulo já fala isso na Carta aos Coríntios. Quando Corinto foi uma das primeiras cidades em que ele foi pregar o Evangelho a um povo pagão, alguns judeus, mas a maioria pagão, e nasceu comunidade ali. E nessa comunidade se percebia que, vivendo o Evangelho, Deus age pelo Espírito Santo e ajuda as pessoas com os dons que ajudam a construir a comunhão da comunidade e a missão de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Sim. Não só dos apóstolos, não só de São Paulo, de outros, mas dos membros da comunidade. Sim. São dons que Deus vai dando para que o Evangelho seja testemunhado, levado, né? E aí, na história da Igreja, foram surgindo épocas em que, por necessidade da própria época, Deus fez dons a pessoas que renovaram a vida da Igreja. Não é? Por exemplo, os primeiros que sentiram, quando a Igreja era perseguida, quando os cristãos ainda não eram aceitos, o testemunho era muito forte, a vida cristã era muito forte. Mas depois que Constantino Magno fez um decreto que aceitava, como as outras religiões, aceitava também os que eram cristãos, e não eram mais perseguidos. Não é? Houve ainda outras perseguições, mas depois foram... Né? A própria vida da comunidade foi se tornando frouxa, foi se tornando, né, não tão corajosa, não tão fiel,
Sim. como era no princípio, seja na fé, seja na caridade, na união entre todos, né? Seja no dar o testemunho mesmo se fosse levado à morte, né? Então, começou, se a gente pode dizer assim, ficar uma fé um pouco mais aguada, né? E Deus foi suscitando pessoas que chama, não é que ficassem criticando a comunidade, mas que fossem dando um testemunho Sim. e envolvendo pessoas num testemunho novo para ajudar a comunidade a acordar e viver a própria fé de uma maneira. Bom, dos princípios, Santo Antão, São Bento, Santa Escolástica, os mosteiros que vão existir. Foi toda uma história que, em todas as épocas, surge, pela necessidade da própria época, um dom de Deus que faz o Evangelho ser conhecido e vivido sobre o aspecto que aquele tempo está mais precisando, né? Então, aí é que... Por que eu digo isso como introdução? Movimentos focolares nasceu como? Nasceu na Europa, nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando era tudo estava sendo destruído, né? As famílias, as casas, mortas pessoas, próprio povo dividido. Sim. E Deus chama um grupo de moças com uma liderança que é fundadora, né, criada Lubick, que era um grupo da comunidade, eram franciscanos, de terceira ordem franciscana, e começam a fazer uma experiência de viver o Evangelho como se o Evangelho estivesse descobrindo agora o que é o Evangelho. E foi assim que nasceu, nessa época, por isso, um movimento que ponta justamente na unidade de todos, porque todos são irmãos. Sim. Dom José, acho que algumas Agora, pessoas... na minha vida, né? Na minha vida, Na sua vida. eu falei daqueles primeiros passos. Sim. Mas depois, entrando no seminário, era a época do concílio. E na época do concílio, tinha gente que estava entendendo, tinha gente que não estava entendendo, tinha gente que pensava uma coisa, tem gente que pensava outra. E isso dentro da própria igreja, entre os padres e os bispos e o povo. Né? Imagino que não causou, uma né? confusão. Uma confusão. Por quê? Porque não esperaram, não tinha se ouvir uma notícia e pronto, já vai correndo. Mas não é bem assim, amadurecendo a coisa como é. Eu entrei no seminário. Entrei no seminário, próprio seminário, dentro do próprio seminário, que deveria ser esperava, né? Que fosse uma comunidade em que as pessoas se entendem, os padres se entendem. Aí estava uma confusão, era uma confusão. A chegar a um ponto que a gente para e pensa, mas vale a pena ficar aqui? É aqui meu lugar, será, aqui né? meu lugar? Estou perdendo tempo nesse lugar. E foi aí que eu conheci o movimento, né? Porque a gente tinha até decidido, um grupo de seminaristas, de sair da diocese, sair do seminário, procurar um outro lugar, né? E aí eu conversei com o meu pároco, que tinha sido meu pároco, que me mandou para o seminário, que ele já nem era mais, estava pároco de outra paróquia, tinha mudado. Eu falei, olha, o senhor me põe no seminário, eu estou aqui já há... quantos anos já eram? 3 anos, mas agora está acontecendo um negócio desse, a gente não aguenta mais não essa coisa. E eu disse, o que está faltando? Ele me perguntou, eu já estava aí no 2º ano de filosofia, tinha feito 2 anos de curso médio ainda, para completar as matérias que eu não tinha, e começado filosofia. Então, estava no 2º ano de filosofia. E um grupo nosso de seminaristas, juntos, tínhamos combinado que quando chegasse o meio do ano, a gente ia para outro lugar, porque tinha outro bispo que nos ia aceitar, e a gente ia largar tudo lá e ia para outro canto. E eu quis falar com ele, falei com ele, disse, não, espera, eu vou falar com o bispo. Porque a nossa grande reclamação era essa. Nós estamos aqui estudando, os padres que são do seminário menor, eles acompanham os meninos lá. Só que aqui a gente não tem ninguém que acompanhe a gente. Que formação é essa que a gente não tem orientação? Não tem, como é que é isso? Aí então, ele foi conversar com o bispo,
coitado. E o bispo disse para ele, então você vai lá. Mas sobrou para ele. Sobrou para ele. É a história do guiso no pescoço do gato, né? Do rato lá. Aí a história, é o certo que ele foi, aí o bispo colocou, aí começou a trabalhar conosco, a coisa foi se acalmando um pouco mais e caminhando. E ele, que tinha sido pároco numa paróquia muito boa e tinha perdido, porque veio ficar com a gente, ele disse, não, eu não tenho tido hoje muita experiência de acompanhar vocês, mas a gente tinha um grupo lá na paróquia muito bom, e eles me convidaram para um retiro. Então, se a gente pudesse, algum de vocês também ir nesse encontro, nesse retiro, a gente poderia depois também ajudar a montar um pouco mais o nosso caminho de formação, tal. E foi. E esse retiro era um encontro no movimento, que a gente nem sabia o que era. Então, muito longe, no centro do estado de São Paulo, o encontro foi em Porto Alegre. Ia um ônibus que ia levar uns leigos que iam para esse encontro, e o padre foi convidado, e ele disse, eu vou conversar com eles, se tiver mais alguns lugares, eu podia um seminarista com a gente. Aí conversou, olha, eles têm mais 4 lugares só, nós éramos, na época, 14. Não dá, todo mundo não dá para ir. Então sorteia quem vai. E um dos sorteados foi você, foi o senhor. Um dos sorteados fui eu. Aí nós fomos. Quando chegou no dia marcado, que era férias no meio do ano, então o ônibus ia passar ali em São Carlos, cada um de nós estava, os 4, cada um em outras cidades, mas nós marcamos o horário, tudo mais, chegamos lá para ir. E o padre não veio. O padre não veio. E eles telefonam, não atendem telefone, e o que aconteceu? Esperou, chegou uma certa hora e disseram, nós temos que ir embora. Então vamos, vocês vão com a gente, e depois a gente vê o padre, se precisa levar, alguém vai, a gente vê o que faz. E fomos. E ele nem foi mesmo, não. Não foi, não. Depois a gente vai saber por quê. Não foi. Aí então, nós fomos, e aquilo que eu vi lá foi o que me tocou para realmente, me tocou como carisma, como dona, é ver que éramos 1.200 pessoas de diversos cantos do Brasil. Mas nos dias que ficamos lá, era como se fosse uma família só. Então aquilo eu pensava, isso que eu queria que o seminário fosse. Isso que eu acho que a igreja tinha que ser. E achava que não era possível mais. Mas é possível. Assim é possível. Né? Então aquilo tocou muito. Sim. Não é? E eu pensei uma outra coisa. A igreja é a família, a minha família, é nossa família. Se a família tem um problema, a gente não foge dela. Eu alugo uma casa, vou um lugar e vou morar, e a família que resolve o seu problema. Então eu não vou sair da diocese, eu não vou sair do seminário, mas tem que estar lá porque a gente tem que fazer a nossa parte para que a coisa seja diferente. Sim, verdade. E foi aí que a gente foi. A gente esperava que o padre depois voltasse no segundo semestre, não voltou. Mas depois conversando com ele foi muito assim delicado, mas afinal de contas, conversando depois com ele explicou por que não foi. Não foi porque naquele intermédio, os outros padres do seminário souberam que ele estava levando os seminaristas com ele para um encontro, assim, e aí então brigaram com ele, e de tal maneira se gelaram com ele que ele nem comida tinha mais em casa, não tinha condições de ficar. Então foi uma coisa horrorosa, né? Mas ele não veio, e nós ficamos lá. Tinha um padrezinho idoso que acompanhava uma congregação lá dos maristas, né? Dos laçalistas, e ele é que vinha para atender a condição da gente, dar uma orientação, tal, mas foi. Até o final do ano, 3º ano de filosofia, né? E 4º ano, o 1º ano de teologia nem foi naquele seminário,
o bispo nos mandou para Curitiba, para fazer teologia em Curitiba, e a gente foi para lá, e lá a gente se encontrou com seminaristas que tinham estado em Porto Alegre. E aí, então, por causa da experiência feita, que a gente continuou participando do movimento até hoje. Até hoje. Até hoje. Dom José, a gente está quase chegando ao finalzinho da entrevista com o senhor, mas antes eu vou só fazer um convite para você que está aí nos acompanhando. Não deixa de deixar o seu comentário, curtir e principalmente se inscrever aqui no nosso canal. Combinado? Dom José, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor não está ali rezando ou celebrando missa, o senhor gosta de música? E que livro o senhor está lendo? Está lendo algum livro nesse momento? Ai, meu Deus, eu tô lendo diversos livros. Gosta de ler? Gosto de ler, gosto de música. Uma música, assim, que o senhor gosta, que lhe marcou a sua vida? Ai, olha, não sei se tem uma só. É muita música, viu? O senhor toca algum instrumento? Um pouco de teclado. De teclado. Violão, algum rabisco com violão. Dom José, foram mais de 2 décadas, né, na Diocese de Fortaleza, na Arquidiocese de Fortaleza, e eu queria que o senhor dissesse alguma coisa, né, algum fato que lhe marcou durante esses anos na Arquidiocese. Olha, aí que é difícil, porque é tanta coisa. Foram muitos, né? Mais de 2 décadas é muito tempo, né? Eu imaginei que essa pergunta viria. Então, só se preparou para alguma coisa. Eu vou contar coisas assim muito pequenas, muito simples, mas que para mim foram muito significativas. Né? Eu vou começar com a dona Raimundinha. É uma paroquiana? No visita pastoral no interior de Chorozinho. E eu fui visitar os enfermos numa comunidade bem no interior. E a ministra foi comigo, então vamos visitar a dona Raimunda. Ela já está de cama há muito tempo, ela já é idosa, mas ela foi muito importante na comunidade. Ela foi professora, foi catequista, tal. E fomos visitar. Então estava lá a dona Raimunda, cuidada por 2 filhas. A dona Raimunda, na época, acho que tinha quase 90 anos, mas de cama. E as filhas é que cuidavam dela. E aí, então, conversamos, e ela ficou felicíssima, imagina o arcebispo vir me visitar, tal. Imagina. Aí, dei a unção para ela, os sacramentos, conversamos, tal. No final, já quase despedindo, ela disse, eu vou pedir para o senhor um favor. O senhor puxa a orelha das minhas meninas. Eita. Por quê, dona Raimunda? Já orelha, meninas, imagina. Meninas. Mais de 70 anos, acho que elas tinham. Eu falei, mas por quê, dona Raimunda? Porque é o seguinte, dona José. Eu sempre me dediquei na comunidade às crianças, como professor, como catequista. Mas eu amo as crianças. Mas depois, eu não posso mais, eu nem posso mais. Mas desde que eu não tinha mais condições, da minha aposentadoria, todo mês uma parte eu quero que leve para a comunidade, para a catequese das crianças. E as minhas meninas me dizem, mãe, a senhora não pode fazer isso, a senhora precisa pensar no seu futuro. E ela, a sabedoria das pessoas, né, na sua simplicidade. Aí ela disse, mas é isso que eu estou pensando no meu futuro. Porque meu caixão não vai ter gaveta e a minha mortalha não vai ter bolso. O que a gente leva é quanto amor a gente tem. Não é? Perfeito, é isso mesmo. É uma coisa, não é? É. Mas não é só isso, tantos outros testemunhos das pessoas, tanta gente que se dedica, né? Das pessoas mais simples, aos nossos próprios padres, aos bispos. Eu admiro muito Dom Edmilson. Dom Edmilson, Manuel Edmilson da Cruz. Porque ele, com a idade que tem, mais 102 anos, ele
tem uma cabeça e uma sensibilidade que é uma coisa. Na missa do Natal, foi do Natal, eu passei, depois de celebrar para as irmãs lá que moram do lado da casa dele, eu passei lá para cumprimentá-lo. Ele estava ainda tomando café na rede, pela idade que tem. Aí, puxaram uma cadeira, me pôs do lado da rede dele, ficamos conversando 2 horas. E a gente vê um irmão que, com a idade que tem o seu coração todo voltado à preocupação com o povo de Deus, com a igreja, Coisa linda. Consciente das coisas que estão acontecendo. É maravilhoso uma coisa dessa. Dom José, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu juro que eu queria mais 30 minutos com o senhor, porque eu sei que o senhor tem muita coisa para contar para a gente. Mas vamos encerrar deixando uma mensagem para o povo de Fortaleza, que eu sei que lhe ama, que lhe admira e que é muito feliz por o senhor ter continuado aqui com a gente. Deixa uma mensagem para as suas ovelhas. O que eu poderia dizer? Eu queria dizer que a vida da gente é muito rica e é muito feliz quando a vontade de Deus realmente acontece na vida da gente. Por quê? Porque a gente não vive só para si. Sim. Eu volto lá na minha experiência. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Por quê? Porque se a gente vive para os outros, faz alguma coisa de bem para os outros, o primeiro beneficiado e quem aproveita mais é a gente mesmo. Acredito. É a gente mesmo. Então, se eu posso deixar uma palavra, é essa. Não pecateie. Faça alguma coisa de bom. Acolha as pessoas. Dê valor a isso. Dê valor. Porque é isso que fica. O resto tudo passa, né? Tudo passa. Mas o quanto de amor, doação, verdadeiramente acolhimento. Os papas têm falado muito, né, atualmente, sobre proximidade, sobre ter um coração em paz para construir a paz, que a gente tenha isso, porque isso é o que vale, o resto. Como disse a dona Raimundinha, né? Como disse a dona Raimundinha, eu estou pensando no meu futuro. Verdade. Muito obrigada, viu? Foi uma grande alegria. Mais uma vez, foi uma grande alegria recebê-lo e uma grande honra conversar com o senhor. Alegria toda minha, viu? Compartilhar um pouco dessa sua trajetória. Amém. Até uma próxima, se Deus quiser. Deus quiser. E a você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o próximo Arquifor, se Deus quiser. Tchau.